Fala galera do Café com One Piece, Fidelis aqui, trazendo para vocês hoje um deck profile do Calgara, que eu joguei na última quinta-feira, fiz 5-0 lá, ganhei a vaga do circuito League One Piece, então vamos ver o que eu trouxe aqui para esse deck. Já postei a decklist lá no Instagram, né, do Café com One Piece, então sigam lá para a decklist dos campeões das etapas do circuito League One Piece e enviem a de vocês. Então, se você tem uma loja aí na sua cidade, tá rodando as etapas, enviem a decklist do campeão aí pra gente com as partidas, que a gente posta lá no nosso perfil, marca a loja, marca a pessoa. Então é isso. Vamos explicar um pouquinho desse líder aqui, que é lá da OP8, né? Um líder já um pouco antigo, né? Estamos na OP12, que é o seguinte, né? Você coloca um dom, ele é 5.000 de poder, 5 vidas, né? Ele é apenas amarelo, e você coloca um dom nele, e quando você ataca, você pode descer um Shandian Warrior em campo que tenha o custo de dons igual ou menor que os dons que você tem em campo. Então, se você tiver 6 dons em campo, você pode descer um Shandian de até 6 dons na mesa. Não é virado, então você desce ele ativo mesmo. E para fazer isso, você tem que comprar a carta do topo da sua vida. Então, você consegue colocar bastante board, mas o custo disso às vezes é um pouco alto, que é você perder uma vida, né? Então, vamos ver aqui o que eu trouxe aí para esse deck. Para começar aí com o Searcher do deck, né, que é o Shura. Então, é um Searcher, não é tão comum, é um Searcher de custo 2, que ele olha o top 5 ali de Sky Island, e só que ele tem uma vantagem, que é o trigger dele, né? Então, com o trigger você joga ele em campo de graça. Então, se ele vier da sua vida ali, de um hit do oponente, você vai conseguir fazer o search sem pagar nada. Eu tô usando 3, antes eu tava usando 4 dele, mas eu não via mais tanta necessidade dele com o Calgara novo, que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, eu diminui ele para 3 e tava pensando até em diminuir ele para 2. Então, é a primeira cartinha aí. Agora eu vou mostrar aqui para vocês o combo do turno de 4 dons aqui do deck, né? Que é o On e o Holy. Então, o On é um personagem aí de custo 4, que quando ele entra em campo, você procura o top 5 e tenta achar um Holy. Se você achar no top 5 esse cachorro aqui, que é um Vanilla, você pode jogar ele em campo de graça. E se você não achar no top 5, mas você tiver ele na sua mão, você pode jogar ele na mão de graça também. Então, esse é o combo perfeito ali quando você tiver 4 dons em campo. Eu tô usando só 3 on e tô usando 4 holy. Então, com o on aí eu posso, pelos meus searchers, achar ele. E se eu já tiver o holy na mão, é mais fácil de descer ele em campo, né? Então, normalmente muito difícil colocar o role em campo pagando os 3 dons, mas às vezes você não tem jogada ali para os 3 dons, então você só bate 5 com o Calgara e desce o role em campo, né? Com os 5 dons aí, vou trazer um Viper. Esse Viper aqui que antes rodava 4 no deck, mas como ele é um brick, ele não tem counter, eu resolvi diminuir ele para 2 cartas. Então é uma carta de 5 dons, 7.000 de poder, que quando ele entra em campo você pode jogar um stage de custo 1 para baixo do deck. E não precisa ser só o seu stage. Então, se você estiver jogando contra um Barba Negra, por exemplo, que tem o stage ali de custo 1, contra o Luffy GP, que tem o Mary lá, que também é custo 1, Reiju, que tem o stage de custo 1. Qualquer stage do seu adversário, você pode ir lá e jogar ele para baixo do deck. Então, não precisa ser só o seu stage. Mas, daqui a pouco eu vou mostrar o stage aqui que a gente usa do Calgara mesmo, né? Então, daí você procura ali um Shandian Water ou uma Upper Yard, que é o stage, e coloca na sua mão. Então, é isso. É um bom custo 5 aí de 7.000 de poder, né? Agora eu vou mostrar um pouquinho dos 2K counters aí do deck. Então, um outro Viper aí, que esse é 2K counter, 5.000 de poder, 4 dons. Dificilmente você vai jogar ele em campo, vai usar mais como 2K counter mesmo, mas se você precisar jogar ele em campo, ele é uma carta que você vai procurar ali o top 5 e vai procurar uma Upper Yard. Então você vai procurar o stage do deck e você pode jogar ela de graça. Se você, assim como o On,
Se você não achar no top 5 e tiver a Upper Air na mão, você pode jogar ela da sua mão também. Então é uma carta interessante, mas é mais para 2K Counter mesmo. Depois, estou usando... Essa aqui é uma carta nova da OP12, né? Que é um Viper Vanilla, né? Então é um Viper custo 6, 7.000 de poder. Então é diferente dos outros Vanillas, porque ele normalmente custo 6 seria 8.000 de poder, né? Mas ele é 2K Counter. Então esse também a gente vai usar mais para counterar do que para colocar em campo mesmo. A gente está rodando muito 2K Counter nesse deck. Então é um deck que se protege muito bem, protege o board. Então tá bem interessante por causa disso. Depois vem o MVP aí do deck, né? Que é a carta que ressuscitou basicamente o Calgara aí pra esse meta aí da OP12, que é o próprio Calgara. Um Calgara novo, né? Antes a gente só tinha o Calgara Vanilla. E agora a gente tem esse Calgara de custo 5 aqui, que ele é 6.000 de poder. E toda vez que uma vida é removida, tanto sua quanto do seu oponente, você pode dar um draw extra no turno. Então, é basicamente, se ele ficar em campo, é basicamente quase garantido que todo turno você vai dar o seu draw do turno normal e vai dar um draw com ele. Então é 2 draws por turno. Aí, ó, pra quem gosta do Snake Man aí, ó, o Calgara também faz isso, dá 2 draws por turno. Então, essa carta aqui é muito forte aí pro Calgara. Vou mostrar aqui o outro Calgara, né? Aquele antigo, né? Que já rodava no deck normal, que é o Vanilla. Esse é o Vanilla padrão aí, que é um custo 6, 8.000 de poder. Tem um K-Counter, mas é basicamente um Vanilla. A gente usava 4 e agora eu diminuí ele aqui para 3, né? No deck, porque eu não vi necessidade de manter os 4, né? Tem outras cartas aí que eu quis incluir, então eu cortei aí um dos Calgaras Vanilla. Aí, outra carta que é muito forte aí no deck, né? Que é o Noland. O Noland que ele comba com agora os 2 Calgaras. Antes a gente só tinha 4 Calgaras para jogar no campo, mas agora a gente tem 7. Poderia ter até 8, né? Se você quiser rodar os 8 Calgaras, fica à vontade aí, mas eu rodo só 7. Então o Noland, o que ele é? É um custo 5, 6.000 de poder, e quando ele entra em campo, se o seu líder for de Shandian Warrior, do tipo Shandian Warrior, e você tiver um Calgara na mesa, você pega uma carta do topo do seu deck e coloca na vida. Então você ganha uma vida ali descendo esse Noland em campo, quando você tiver um Calgara já em campo também. Então é uma carta que no turno 6, o que você vai querer fazer? Você vai colocar um Dom no Calgara, vai descer ou o Calgara Vanilla ou o que você dá draw. Se você descer o que dá o draw, você já pode comprar uma carta, né, com ele, porque você vai ter que comprar uma vida, você vai estar com ele em campo. E logo em seguida você pode descer o Noland com os 5 dons que sobraram e ganhar a vida de volta. Então é o combinho básico que já tinha antes, mas agora a gente tem mais alvos do tipo Calgara aí, né? Aí vou mostrar algumas cartas que eu estou usando uma cópia só. Então eu estou usando um Ace aqui, Rush, que esse Ace aqui é um custo 5, não tem counter, ele é 7.000 de poder, e se eu tiver 2 ou menos vidas, ele ganha Rush. Então, com o Calgara, com a habilidade dele e tudo mais, a gente consegue ir controlando muito bem a nossa vida, né? A gente consegue ir setando a vida para conseguir fazer esse Ace aqui com Rush. Ele não é procurável, né? Assim como o Mont Blanc, esqueci de falar que o único problema aqui do Mont Blanc é que ele não é Shandian Warrior, né? Ele só é procurável pelo evento novo, né, da OP12, é o evento que você procura especificamente Mont Blanc ou Shandian Warrior, mas é um evento que eu testei e não consegui encaixar na minha lista, que é um evento de custo 3 ali. Você pega 2 cartas, né? Mas eu não preferi não utilizar. Esse Ace aqui é para quê? É aquele Ace para finalizar o jogo, né? Às vezes a pessoa consegue limpar o seu board, não sobra nada, e você precisa de um rush ali no final para conseguir dar aquele letal. Então essa é a carta que eu estou usando. Estou usando só uma cópia, né? Não vi necessidade de colocar 2. Outra carta aqui, que é uma techzinha, é a Shirahoshi da OP12. Essa Shirahoshi aqui, que ela é feita basicamente para
pros Neptunians aí, né? Pra líder Shirahoshi mesmo. Mas eu tô usando aqui no Calgara pra quê? Pra jogar contra deck de remoção. Então, ela é um custo 2, 0 de poder, ela tem um K-Counter, e se um dos seus personagens fosse de custo 6 ou menos, fosse ser removido do campo, você pode pegar a carta do topo da sua vida e revelar. Daí a habilidade de remoção não funciona, então ela protege ali o seu campo. Então, por exemplo, o cara vai te dar um Gravity Blade, tentar jogar 2 personagens seus pro fundo do deck. Se você tiver a Shirahoshi em campo, basta você revelar a carta do topo que os personagens vão se manter ali em campo, né? Então, é uma outra techzinha que eu tô usando. Jump Blocker aí. A Hack, custo 1, 1000 de poder. Se eu tiver um Shandian Warrior em campo, ela ganha blocker. É aquele blocker ali pra você segurar ali, tentar não tomar o letal do seu inimigo na volta. Você baixa ela ali e ele que se vire pra tentar tirar ela do campo, né? Ele vai ter que gastar alguma coisa ali pra virar ela ou pra dar KO. Senão você vai ter uma defesa ali com apenas um dom. Então, tô usando uma cópia também. É bom que ela é procurável. Então, ela é Shandian Warrior. Então, qualquer evento, qualquer carta aqui do deck, o Shura procura ela também é Sky Island. Então, é procurável. Mais 2K Counter aí e remoção pro deck, né? O Zeus é uma carta staple aí do amarelo. Basicamente, todo deck amarelo tá rodando 3, 4 cópias dele. Então, uma carta aí de custo 2, que quando ela entra em campo no on-play dela, você compra ali a carta do topo ou do bottom da sua vida e dá KO num personagem de custo 5 ou menos. Então, se você precisa ir para um letal ali e o cara tá com um blocker em campo, você consegue tirar até um blocker de custo 5, né? Então, por exemplo, a Nami, então você consegue tirar ela lá, a Nami da OP11 lá, consegue tirar até ela de campo para você ter caminho livre aí, né? E além de ser um 2K Counter, né? Evento que eu tô usando, basicamente eu coloquei ele no deck. Por quê? Eu não tenho 2 Kumas para usar e é um evento que é excelente para jogar contra Zoro. Então, esse evento aqui, o Narikabura Arrow. Então, é um evento de custo 1 aí, que o que ele faz? Ele dá menos 3.000 para um personagem ou líder durante o turno inteiro. Então, o Zoro vai te bater. E você sabe que ele tem os eventos para ele voltar ativo e te bater novamente, né? Então, se você usar esse evento aqui, você tem que ter 2 ou menos vidas, né? Então, como eu falei, com o Calgara você consegue controlar bem ali a sua vida. Então, você consegue deixar você mesmo com 2 vidas para o evento funcionar. E daí, o que acontece? Ele coloca 3 dons no Zoro. Te ataca. Você gasta um dom ali, dá menos 3.000, ele vai pra 5 até o final do turno. Então mesmo que ele volte o Zoro ativo, ele vai conseguir te bater 5 de novo só. Então um evento excelente aí, já que tá infestação de Zoro aí, não sei. Fala aí na sua cidade, na sua loja, tá tendo bastante Zoro? Aqui tá. Outro evento aí que eu tô usando é o Eltor, um evento basicão aí, que é um dom ali, dá mais 2.000 de poder para um personagem ou líder, mas caso o seu oponente tenha 2 ou menos vida, você vai dar mais 4.000 ao invés de 2. Então, evento excelente, que também tem trigger, né? No trigger dele, você dá KO num personagem do oponente que seja o custo dele seja igual à vida dele, igual ou menor, né? A vida que ele tá. Então, se ele tiver 4 de vida, você vai poder dar KO num personagem de até 4 de custo. E eu esqueci de falar do trigger desse aqui, porque o trigger dele que substitui o Kuma, né? O trigger dessa carta, o que acontece? Você tracha 2 cartas da sua mão e adiciona a carta do topo do seu deck para sua vida. Então você ganha uma vida com ele. Então, além do Noland, que você consegue recuperar suas vidas, com esse evento no trigger você também consegue. Quase no final aqui, mais 4 eventos. O evento que é focar ali pro Calgara mesmo, né? Que é o The Earth Will Not Lose. Então, eu tô usando 4 cópias, que é um evento de custo 1, dá mais 3.000 de poder e é muito interessante porque vou mostrar aqui a Upper Yard, que é o stage, né? O stage de custo 1, que você olha o top 5 e procura um Sky Island e coloca na sua mão.
Com esse evento aqui, você além de dar mais 3.000, você também consegue jogar uma Upper Yard de graça da sua mão. Então você usa o evento, se você tiver uma Upper Yard na mão, você joga lá de graça e faz mais um search de 5. Então você pode dar um search e procurar algum outro evento, pode procurar o Eltor, pode procurar esse aqui, pode procurar um 2K Counter, qualquer coisa que te ajude ali a defender. Então, bem interessante, ou alguma coisa que você vai usar no próximo turno, né? Então eu tô usando 4 cópias aqui desse evento, e ele também tem o trigger, né? Que no trigger você compra 2 cartas e descarta uma. Então, às vezes é interessante, né? Se você tá querendo comprar mais cartas. E, por final aqui, Upper Yard, o stage do deck, que no on play você, como eu já disse, procura no top 5 ali um Sky Island e coloca na sua mão. E depois você vai usar ali ela para jogar para baixo com o Viper, né, normalmente. Então, é basicamente isso o deck. Minhas matches no dia lá da etapa do CLOP, na rodada 1 joguei contra um Zoro, na rodada 2 uma Koala, na rodada 3 um Robilute, na 4 uma Lin, e por final joguei contra a Juliana aqui do canal. Ela tava de Enel, mas não foi o suficiente, não foi imortal. Calgara conseguiu ganhar dela lá. Flodei o board de personagens 7K e 8K, então não teve como ela segurar. Ela até tentou, como o Enel sempre faz, né? Ela tentou vir tirar meu board, né? Atacando e tudo mais, mas eu tinha muito 2K Counter na mão, tinha evento, e fui segurando meu board com tudo. Tipo, gastava tudo mesmo. Meu trash ficou cheio ali de 2K Counter de evento só pra segurar meu board. Acho que eu acabei o jogo até com 3 vidas ainda, porque ela não bateu na minha vida, ela só batia no board porque era o jeito, né? Ela tinha que fazer isso pra tentar ganhar, e mesmo assim ela não conseguiu. Mas, então, só é isso. O deck tá aí. Testem aí a lista. Se vocês estão usando alguma outra coisa, deixem aí nos comentários. É um deck bem, bem divertido de jogar, e ele é meio difícil. Você precisa ter tomada de decisão ali. Às vezes são meio complicados. Se você vai usar a habilidade do líder e perder uma vida, se você vai conseguir segurar a volta. Então é um deck que requer um pouquinho ali de que você vai precisar ter umas tomadas de decisões fundamentais ali para depois não se dar mal no late game, né? Então, se você ficou aí até agora, deixa o like, compartilhe o vídeo, deixe seu comentário e até a próxima.